Olá, queridos hermanos e mis hermanas, graça e paz de Cristo Jesus a todos ustedes, mis amados amigos e amigas, todos que me veem neste momento por meio deste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos uma vez mais a este nosso encontro para juntos reflexionarmos na palavra de Deus. Uma vez mais aqui por este canal, palavra sencilla e pura, ok? Graças a Deus que temos esta preciosa oportunidade. Amém. Quero falar com vocês hoje, em el mensagem para nosso culto hogareño, a respeito de la alegria em el serviço del Senhor. Servir a Deus com alegria, queridos, é um requisito del Senhor para nós. Servir com gozo, servir com prazer. Quando servimos com gozo, com prazer, com alegria, então servimos de maneira a agradar ao Senhor. Servimos para honrar nosso Deus, para que o Senhor seja glorificado. E bueno, em servir a Deus assim, inevitavelmente também iremos servir a nossos irmãos, a nosso semejante, a nosso próximo. Amém? Quero começar leyendo um verso bíblico que se encontra em Salmo de número 100, versículo 2, e nos diz assim: Servid a Jeová com alegria, venid ante su presencia com regocijo. Amém. Vamos repetir este verso. Servir a Jeová com alegria. Venir ante su presencia com regocijo. Amém. Glória a Deus. Bueno, apesar de havermos leído este versículo em Salmo 100, verso 2, para dar partido, arranque, início a esta reflexão, a base mais grande, principal de nossa reflexão de hoje se encontra na carta de Pablo a los Filipenses, ok? Se quer encontrar aí em sua Bíblia, está em el capítulo 2, de versículo 12 al 18. E este texto também eu quero lê-lo e depois vamos passar passo a passo, verso a verso, ok? Diz assim, versículo 12 al 18. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Portanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha ni en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. E aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos
y regocijaos también vosotros comigo. Amém. Que palavra preciosa que leímos aqui, irmãos. Filipenses 2, verso 12 al 18. Servir a Deus, al Senhor, com alegria, com regocijo, com gozo. Presentai-vos, pois, a Deus com alegria e servir a Ele com alegria. Bueno, hermanos, o apóstolo Pablo, na parte anterior, nos 11 primeiros versículos de Filipenses 2, destaca o caráter de Cristo em la condição humana, sendo siervo e siervo fiel hasta la muerte e muerte de cruz, e ele termina mostrando como Deus lo exaltou soberanamente, gloriosamente, dando a Jesus um nome sobre todos os nomes, de maneira tal que todas as rodilhas de los que estão arriba em el cielo, abaixo em la terra, doblem-se delante de Cristo e reconozca que Jesucristo é o Senhor, para a glória de Deus, nuestro Padre. Queridos, agora Pablo, ele vai mostrar também como deve ser o caráter de servo de Deus, como devemos comportar-nos, como devemos servir ao Senhor, tomando como exemplo maior o próprio Jesus. Por isso, no capítulo 2, aqui mesmo, de verso 1 a 11, é a persona de Jesus, su modo de viver e servir, é a base, o exercimento para esta parte que vamos reflexionar, que toca a mim e toca a ti. Pablo aqui habla de sua forma de relacionar-se nesta questão de servir a Deus, as lutas do ministério, os dolores, as tribulações, incluso hasta la muerte, pero al final ele nos exorta a servir com alegria, ok? Meus queridos, verso 12, portanto. Por que ele inicia dizendo, portanto, amados? Por causa do versículo 11, do verso 1 ao 11, como já he dicho, que exalta aqui o sentimento que havia em Cristo, o sentir que havia em Cristo e o actuar de Cristo Jesus. Mira que em versículo 11, ele diz, e toda língua confesse que Jesucristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre. Portanto, amados míos, como sempre habéis obedecido, não como em minha presença solamente, disse Pablo, sino muito mais agora em minha ausência, ocupaos em vuestra salvação com temor e temblor. Eu leí agora verso 12. Queridos, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, és o Senhor, para a glória de Deus Padre. Lamentavelmente, uns confessarão, llenos de gozo e alegria, e subirão ao reino do céu. Outros confessarão, pero llenos de terror, de desesperação, porque serão condenados. Pero nós podemos fazer algo para que o máximo de pessoas receba o Evangelho. Podemos, queridos, como veremos adelante, fazer algo. Ser salvo é o primeiro passo. A obra de la salvação foi hecha em nós, ok? A obra de salvação já foi realizada em tu vida. Tu és um homem salvo, uma mulher salva, sim? Se tua resposta é positiva, então a questão é: que fazer agora? Ok, eu fui salvo, eu creí em Jesus e por la fé eu fui salvo mediante
la gracia de Cristo Jesús, como bien dijo el mismo apóstol Pablo, queridos, en Efésios capítulo 2, verso 8, que por gracia fuimos salvos, pero ¿y ahora qué? Bueno, ele disse a los hermanos, hermanos, ustedes me han obedecido, não só em minha presença. Quando eu estou em la presença de ustedes, quando estou aí em la igreja com ustedes, ustedes me obedecem, escutam a minha palavra, eu predico, eu ensino, e ustedes recebem de bom coração, com alegria, pero muito mais em minha ausência, ustedes devem obedecer. Ele vai dizer, ocupaos em vuestra salvação, com temor e temblor. Queridos, eu quero chamar tua atenção. Preste muita atenção. Não deve quedar-se aqui nenhuma dúvida. Por isso vou destacar com muita ênfase um detalhe. Ocupaos, a segunda parte do verso 12. Ocupaos em vuestra salvação com temor e tremblor. Mira que o apóstolo não está dizendo ocupaos para a salvação ou para ser salvo. Não há como fazer algo para sermos salvos. Jesus nos salvou de graça. Jesus nos deu a fé necessária para crer em Ele, e Jesus, mediante a fé que Ele mesmo nos deu, nos salvou por sua graça. Não há mérito absolutamente nenhum. Vuelva a ler de novo Efésios 2, versículo 8 a 10. Bueno, é por graça. Pastor, e não há obra, não há... Sim, isto é na continuidade. Depois. Ok? Pero a salvação é primeiro. Queridos, ocupaos em vuestra salvação é muito diferente de ocupaos para vuestra salvação. Não é para, sino em. Já estamos salvos, já fuimos salvos, já recebimos a salvação. E agora que? Agora estamos ocupados em la salvação. ¿Me compreendeu? ¿Sí ou não? ¿Sí? Ojalá que sí. Estou confiado que me compreendeu agora. Amém? Em vuestra salvação, com temor e tremblor. Pablo aqui dá uma ênfase com temor e com temblor. Quer dizer, com muita seriedade. Não de qualquer maneira. Não a la ligeira, não de maneira superficial ou liviana, sino profundamente, seriamente, totalmente comprometido com todo o que implica a salvação. Exatamente. Sabendo que és com Cristo, com quem temos que tratar. Porque Deus es el que em vosotros produce assim el querer como el hacer por su buena voluntad, que disse já há um ratito atrás. El Senhor mismo que opera em nós outros el querer e el hacer segundo su buena voluntad. Queridos, foi tão tremendo que hizo Jesus por nosotros. Nos dio a fé. E por meio de esta fé, que não conquistamos, sino que de graça recebimos, por meio de esta fé, creemos em Ele, e ao crer em Ele, fuimos justificados e salvos. Por graça sois salvos. Efésios 2, 8. Amados, Deus operou em nós outros, tanto el querer como el hacer. Agora, que devemos fazer, queridos? Qual nossa resposta? Temos que responder a Deus
¿Con palabras solamente? No. Ok, con palabras está bien, pero no es todo. Decir cosas bonitas para Dios é bueno, Deus merece, claro. Decir a Deus, te agradeço, Senhor, te amo, te adoro, te glorifico, te exalto, amém. Hablemos isto, irmãos, hablemos muito, muito e muito. Demos glórias ao Senhor, demos honra ao Senhor, exaltemos o nome do Senhor, proclamemos o nome de Jesus, rindamos a Ele nossa gratitud, nosso amor, nossa rendição. Pero, queridos, Ele disse aqui em versículo 14, hacer todo sem murmurações e sem contendas. Nada devemos fazer por vanagloria ou por contenda, como ele já disse também anteriormente. Nada. Não é possível agradar a Deus se lo servimos murmurando. Se servimos a Deus por contenda. Não há como agradar ao Senhor assim. Não é isto que o Senhor espera de nós outros. Bueno, responda uma pergunta. Pode haver algo mais danoso para a obra e serviço do reino de Deus que siervos que hacen as coisas murmurando, reclamando, insatisfeito, sem contentamento, sempre haciendo como que a fuerza. Pablo disse, hacer todo sem murmurações e sem contendas. Não te olvides que a base de esta reflexão está em capítulo 1. Está em capítulo 2, de verso 1 ao 11. Ok? Capítulo 2, verso 1 ao 11. Então, meus amigos, meus irmãos, como serviu Jesus? Tu já encontrou na Escritura alguma vez Jesus murmurando? Não, certo? De nenhuma maneira. Jesus hizo algo por contenda. Mesmo quando Jesus foi muito duro, ele hizo por contenda? Não, óbvio que não. Mesmo quando Jesus foi muito pesado, duro, muito rigoroso com os fariseus, ele hacía por contenda? De nenhuma maneira, queridos. Nunca. Não era este sentir que havia em Jesus. Não. Jesus foi humilde e foi servo. Pero, sendo humilde e sendo servo, Jesus não deixou de cumprir sua missão. Algumas vezes, como uma mamá que toma seu hijito no braço, como uma galinha que cubre e protege seus pollitos, pero em outros momentos, queridos, como um leão que ruge e espanta seu inimigo e atrapa a sua presa. Jesus teve que actuar, o cordeiro e o leão. Pero nunca por contendas, nunca murmurando, nunca a la ligera, nunca de qualquer maneira, nunca quando solamente queria em sua condição carnal humana, nunca solamente de qualquer forma, não, sempre, constantemente, sem murmurar e sem contender, para que seais irrepreensíveis e sencillos, hijos de Deus, sem mancha, porque o contrário, queridos, nos mancha, nos sucia e consequentemente nos aparta do Senhor.
que não compactua com manchas com suciedade espiritual. Em meio de uma geração maligna e perversa, em meio de la qual resplandeceis como luminares em el mundo. Conforme Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Como a luz do mundo, devemos brilhar, que o mundo, a gente toda, veja nossas buenas obras e glorifique a nosso Padre que está em céu. Ah, que precioso. Queridos, perceba que a hora entra boas obras. Não nos ocupamos em obras para ser salvos, sino em la salvação que já recebimos. Pero como o mundo verá nossa salvação? Através de nossas buenas obras. Brilhar, resplandecer em el mundo. Exatamente. Muitas pessoas nunca lerão a Bíblia, nunca vão ler a palavra, pero nossa conduta, nosso testemunho, nossa forma de ser e viver, as pessoas vão ver, vão ler. Como os creyentes novos vão aprender? É com os creyentes mais antigos. Como os hermanos que se converteram recentemente vão aprender a ser buenos cristianos? É contigo, meu irmão, é comigo, é contigo, hermana, é com nós outros. Pero se nós outros creyentes mais antigos tratamos as coisas de Deus de qualquer maneira, hacemos quando queremos, da maneira que queremos, isto quando queremos. Como serão os cristianos se tomar a nós outros como exemplo? Eu sou pastor. Vocês que são pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, membros da igreja mais antigos, e se eles mirar para ti, para mim, que tipo de cristianos serão? Que tipo de líder estes creyentes novos, recém-convertidos, se tornarão se ele se tornar um líder como tu? Que tipo de líder será? Se este creyente que recém-convertiu-se a Jesus se tornar-se um creyente como tu, que tipo de creyente será? Se aprender comigo que tipo de creyente será, que tipo de pastor será um dia esse irmão, esta irmã, que aprender a ser pastor comigo, contigo. Ah, Senhor, háblanos, Deus, porque te escuchamos, Senhor. Devemos resplandecer como luminares em el mundo em meio de uma geração maligna, perversa. Em meio de uma geração maligna e perversa, que nossa luz brilha e brilha intensamente e dissipa as tinieblas. Exatamente. E todo isso sem murmuração, sem contendas, para a glória de Cristo Jesus. Tudo isto com alegria. Glória a Deus, hermanos. Mira. Verso 16. Ácidos de la palavra de vida. Ah, queridos, como guauitas, recém-nascido, anhela por la leche materna, assim os creyentes recém-convertidos. Também a los mais maduros, los mais experientes, como, querido, el hambriento anhela por la comida, por el pan, como el sediento anhela por águas frescas. Assim nós outros, asidos de la palavra de vida, para que en el dia de Cristo eu pueda gloriar-me de que não he corrido em vano, nem em vano he trabalhado. Porque el contrário de esto, queridos, la consequência de não actuarmos assim é que todo habrá sido em vano. Pastor, aún mismo, se eu tenho décadas de cristianismo,
queridos. Que nascemos em uma cuna cristiana, envejecemos e morrimos como cristianos, pero se não vivimos desta forma, todo habrá sido em vano. Fuimos salvos? Fuimos. E agora que? Ocupémonos em la salvação. Não se olvida, não é para la salvação. Ocupémonos em la salvação, em nosso novo estilo de vida, em la nova maneira de viver. Amém? Com temor e temblor, com seriedade, com profundidade, com compromisso, com amor, com alegria, sem murmuração, sem contendas. Há pessoas que pensam que ser humilde é ser covarde. Não. A Igreja de Cristo no mundo inteiro está assim de cristiano covarde e pensam que são humildes. Humildade não é covardia. Jesus foi humilde, o mais humilde de todos, pero nunca covarde. Pablo foi humilde, pero nunca covarde. Pedro foi humilde, pero nunca covarde. Os profetas foram humildes, pero jamás covardes. Eles velavam por la palavra de la verdade. Dava nombre a los pecados. Combatia com firmeza, com uma dureza como roca contra o pecado, aunque luchando para el bien de los pecadores. Não por contenda, não por murmurações, não sendo juízes, sino sendo siervos. Sino a consequência, queridos, é haver corrido em vano e trabalhado em vano, servido em vano, actuado em vano. Se a luz não brilha, a luz é vana, não serve, não tem utilidade para o reino de Deus. Verso 17: e aunque seja derramado em libação sobre o sacrifício e serviço de vuestra fé, me gozo e regozijo com todos vosotros. Pablo, queridos, sabia que a situação de ele estava muito delicada, estava na cárcel, não tinha certeza se volveria algum dia a reencontrar com esta igreja que ele amava tanto, que ele mesmo plantou segundo a graça de Cristo, com todo amor, com tanto trabalho. Ele amava esse povo que lo assistiu, que lo apoiou em momentos mais difíceis, queridos. Esta igreja de Filipos foi a igreja que mais apoiou a Pablo em seus momentos mais duros. Pero ele dizia: hermanos, aunque eu seja derramado em libação sobre o sacrifício e serviço de vuestra fé, me gozo e me regozijo com todos vosotros. Em outras palavras, aunque eu seja muerto, aunque me sacrifiquem, aunque me matem, e foi justo isto que aconteceu, Pablo disse: eu passarei por todo isto com gozo, com alegria, junto com vosotros. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Hermanos, Pablo seria derramado como hacían em los sacrifícios, em las ofrendas pacíficas al Senhor, que derramava em el sacrifício a vezes el aceite e el vino, e allí junto com a harina sobre aquela ofrenda era queimado e oferecido ao Senhor. Pablo dizia: eu serei sacrificado, pero harei com alegria. Em Timoteu, 2 Timoteu, capítulo 4, versículo 6 ao 8, ele disse: eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício.
e o tempo de minha partida já está muito cercano, muito cerca. Pero eu peleé la buena batalla. Eu completei minha carreira e guardei a fé. E desde agora me está guardada a corona de la justiça, que será entregada a mim, e não solamente a mim, mas também a todos a los que amarem la venida del Senhor. E este servo de Deus assim lo hizo, e lo hizo com regocijo, com gozo, queridos. E verso 18 para concluir: e asimismo gozaos e regocijaos também vosotros comigo. Aleluias. Queridos, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Deus com regocijo. Que assim sirvamos a nosso Senhor. Pero pastor, a vida está muito dura. Provavelmente esteja, querido. Pastor, eu estou sofrendo demasiado. Eu creio que se tu está dizendo, não tenho por que dudar de isto. Pero este homem de Deus, inspirado por Espírito Santo, também passava por isto. E te asseguro, por situações incomparavelmente piores. Pero ele aprendeu com Cristo a servir a Cristo com alegria, com regocijo. E por isto, querido, sua vida foi uma luz que resplandeceu em las tinieblas, como ele mesmo nos disse em verso 15: em meio de la qual, desta geração perversa, resplandeceis como luminares em el mundo. Muito bem, vamos concluir com o texto anterior, el qual eu já falei várias vezes dele aqui, el sentir que havia em Cristo Jesus. Capítulo 2, eu terminarei com a leitura e em la continuidade vamos orar. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 1 ao 11. Preste muitíssima atenção nesta palavra. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum consuelo de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há algum afeto entranhable, se há alguma misericórdia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda ou por vanagloria, antes bien com humildade, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, não mirando cada um por lo suyo próprio, sino cada qual também por los de los outros. Haja pues em vosotros este sentir que houve também em Cristo Jesus, el qual, sendo em forma de Deus, não estimou el ser igual a Deus como coisa que aferrasse, sino que se despojou a si mesmo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. E estando em la condição de homem, se humilhou a si mesmo, haciéndose obediente hasta la muerte, e muerte de cruz. Por lo qual Deus também le exaltou hasta lo sumo, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus se dobre toda rodilha de los que estão em cielo e em la terra e debaixo de la terra, e toda língua confesse que Jesucristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre.
Amém, e amém, e amém. É por isto, queridos, tudo que hemos dicho é por isto que leímos neste momento. Agora, quero invitar-lhe a orar ao Senhor. Que harás? Já foi salvo? E agora que? Senhor, te glorificamos, te bendicimos, te exaltamos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos, ó Padre Celestial, Padre poderoso e amoroso que nos criou. Em nome de Jesus oramos e lhe damos graças por esta palavra, ó Santo Espírito de Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque estamos vivendo em meio de uma geração perversa e maligna. E nós outros, às vezes, somos contagiados por estas perversidades e malignidades e começamos a servir a Você com murmuração e, às vezes, por contenda. E hoje Você nos hace um chamado a servir-te com alegria, com gozo, com regocijo, a ocupar-nos em la salvação que é em Cristo Jesus. Quizás, Padre, muitas destas pessoas que me escutam agora, que me vê, que recebe este mensagem, he sofrido tanto, he passado por tribulações e quizás ha endurecido seu coração, ha se tornado, Senhor, como uma roca dura, rígida, e já não tem alegria, já não tem gozo, já não tem nenhum prazer em te servir. E lo que hace, lo hace murmurando, reclamando, sem gozo, sem regocijo, e a vezes hace de qualquer maneira, porque já não hace com alegria. Senhor, venga restaurar essas vidas. Venga trazer de novo a estes corações a alegria e o gozo de te servir, porque Você nunca prometeu jamás, nunca dijo jamás que a vida de tu pueblo seria uma vida de total tranquilidade. Antes nos dijo que neste mundo temos tribulações, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Você venceu o mundo. Senhor, ajuda-nos a te servir com gozo, com alegria, por humildade e em verdade, Senhor, resplandecer como luz e nas tinieblas, e que nenhum de nós outros jamais volvamos atrás, jamais devemos desistir, Senhor, a causa das tribulações, que quanto mais a tribulação aumentar, que nossa fé e nossa alegria em te servir pueda aumentar aún mais, para a glória e honra de Cristo Jesus. Mas, Senhor, bendiga esta pessoa que está nesses momentos de tribulação em sua vida. Dê a ela força, ânimo, perseverança, esperança, fé. Dê em nome de Jesus a vitória para a glória e para a honra de tu santo nome, ó Deus poderoso, ó Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Muito bem, queridos hermanos, que Deus les bendiga, em nome de Jesus, igualmente a la família de todos ustedes, a todos os suyos, e hasta aqui chegamos. Se quiera Deus, nos encontraremos novamente em sábado para mais uma reflexão bíblica aqui mesmo, neste canal. E tu, se não está suscrito, pode suscrever-se. Aqui abaixo está escrito em rojo, tu pode clicar e já estará suscrito. E também compartilhe com suas redes sociais. Se queira, clica na campanita para ser notificado sempre que subimos um novo vídeo. Seja bendecido e bendiga outras pessoas também por meio destes mensagens, ok? Meus queridos, que Deus vos bendiga. Em nome do Senhor Jesus, um forte abraço a todos ustedes. Saludo fraternal, hermana Luz, que Deus te bendiga. Muita graça por seu apoio. Bendiciones a todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.